porque a Até gente está pedir desculpa gravando. pro pessoal, é que não estou familiarizado tanto com o Zoom, mas vamos lá. Bom, primeiramente, boa noite a todos. Queria desejar as boas-vindas aí para todas as equipes, para todos os convidados que estão conosco. Desejar uma boa noite, ou bom dia, ou boa tarde, não sei que horas o pessoal vai estar assistindo também, mas para o pessoal do YouTube e para toda a comunidade USP, né, que porventura vier assistir essa apresentação, os professores, alunos. Então, quero dar uma boa noite a todos e dar as boas-vindas. Bom, hoje então a gente está dando início ao nosso programa de pré-aceleração de startups, né, a nossa segunda edição do ano de 2020, né? E eu vou fazer uma breve apresentação aqui do nosso grupo de extensão, né? Do NEU e minha também. Isso aí é só que eu falar um pouquinho da pequena fala, né? Porque eu só vou eu vou falar daqui a pouco só. Mas também, quem vai estar coordenando aqui o Startup Lab vai ser eu e o Matheus. Vocês têm um canal direto com a gente. Podem falar com a gente a hora que vocês quiserem. Se vocês tiverem, a gente está lá no grupo de WhatsApp, vocês têm nossos contatos. A gente conversou com muitos de vocês no processo seletivo. Acho que com a maioria das equipes eu cheguei a conversar, o Matheus também. Então, a gente teve já umas 2 horas de contato, pelo menos. E a gente vai ter bem mais agora durante o programa. E estou muito feliz de estar aqui fazendo parte desse programa. Eu estava na organização da terceira edição também. Agora estamos na quarta. A gente quer continuar tendo bons resultados e tornando o ecossistema da USP um ecossistema cada vez mais vibrante. Agora eu vou deixar o Matheus falar do nosso núcleo e depois eu vou falar de como vai funcionar o programa, dando algumas informações breves, que daqui a pouco o Gustavo Fuga está chegando já para falar da jornada dele, de startups, e a gente vai bater um papo com ele. Legal. Bom, também quero dizer que eu estou muito feliz de estar participando aqui, né? Bom, conheci alguns de vocês, né, no processo seletivo. Para os que não me conhecem, eu sou Matheus, tenho 27 anos, sou calouro na FAO, né, entrei esse ano, e estou no NEU acho que há pouco mais de um mês, né, então eu sou meio que novato aqui na praça, mas tenho alguma experiência de mercado antes de entrar na faculdade, né, trabalhei 6 anos no mercado tradicional, claro que é um pouco diferente, né, desse mercado de startups, mas nada que esse pouco tempo de NEU não será um impedimento para a gente ter boas conversas aí pela frente. Então esse basicamente é um pouquinho de mim, falando um pouquinho do NEU agora, né? Então nós somos um time multidisciplinar formado por alunos de graduação e apoiados por pesquisadores e professores da universidade, né? Então, por que multidisciplinar? A nossa equipe é formada por graduandos de várias áreas, né? Claro que a maioria talvez seja da Poli, tem bastante da FEA também, mas tem eu, por exemplo, que sou da FAO, né? Já tivemos pessoas da Biotech, da EASH, temos pessoas de outros campos da USP, né? Então, a ideia é sempre levar a multidisciplinaridade aí, né? E a nossa missão? A nossa missão é fomentar a cultura do empreendedorismo dentro da Universidade de São Paulo, né? E como que a gente faz isso? A gente atua naquilo que a gente chama de 3 pilares, né? Onde o NEU está fundamentado. Seria o pilar da inspiração, o pilar da capacitação e o pilar da conexão, né? Então nós inspiramos, capacitamos e conectamos os alunos que queiram empreender ou estagiar em startups, né? Então, vou falar um pouquinho o NEU ele não é dividido em departamentos, né? Ele é dividido em projetos e cada um desses projetos ele está inserido em um desses 3 pilares, né? Inspiração, capacitação e conexão. Então, vou falar um pouquinho de cada um deles para vocês terem uma ideia de como está estruturado os projetos do NEU, né? Então, um exemplo de projeto de inspiração, nós tivemos o desafio USP Covid-19, né? Que foi uma maratona de criação de startups voltadas para soluções da pandemia, né?
para geração de renda, combate ao desemprego, né, e várias outras possíveis soluções que podem tangenciar aí os problemas, né, ocasionados pela pandemia. Nesse desafio nós saímos com 4 novos negócios de impacto, né, tivemos 70 horas de desenvolvimento de ideias, né, então tem um pouco de capacitação também, né, não só de inspiração, e tivemos 100 participantes. Outro evento de inspiração é o FEU, né? Eu basicamente tive o maior contato com o NEU no FEU, né? O FEU, ele geralmente ele é um festival de empreendedorismo da USP, né? Ele é um festival que dura uma semana, geralmente na semana dos calouros, né, da universidade, e ele atua cada dia em um instituto e é uma maratona de palestras voltadas para o empreendedorismo, voltada para aquela área daquele determinado instituto, né? Então, esse ano aí tivemos 25 startups participando, né? Tivemos 19 atividades ao longo da semana e 710 inscritos. No pilar de capacitação, nós temos, por exemplo, o treinamento de novos piratas, que é um programa de capacitação para alunos que querem estagiar em startups, né? Então, as startups têm suas demandas de competências, né? E, geralmente os alunos não têm essas competências, né? Então a gente tem esse programa de capacitação para que os alunos possam ter esse contato com as startups e eventualmente sair já estagiando. Então, esse ano tivemos 30 alunos formados para estágio, 60 horas de capacitação em BI, em marketing digital e UX UI, e mais de 10 startups convidadas. Ainda no pilar de capacitação, nós temos o Startup Lab, né? Esses números são da última edição, que em março no começo do ano, né? Primeiro semestre. Mais de 15 startups pré-aceleradas, mais de 50 horas de encontros e mentorias e 30 empreendedores e investidores convidados. Não vou falar muito do Startup Lab, porque ele vai ser falando com mais detalhes mais para frente pelo Carlos. Então, no pilar da conexão, nós temos, por exemplo, o Startupship, que é um programa que faz a conexão entre alunos da USP que querem estagiar numa startup e startups que estão com vagas disponíveis, né? Então, basicamente, a gente faz divulgação de vagas, né? A gente atua muito no canal do Facebook e a gente tem um banco de talentos também, onde a gente pode fazer um direcionamento melhor das vagas. Então, para vocês terem uma ideia de como a gente atua em conexão. O podcast é um podcast que a gente tem tanto no Spotify quanto no Deezer, né? Esse ano tivemos 10 episódios e são podcasts voltados à relação do empreendedorismo com a universidade com o empreendedorismo, né? Então a gente tem convidados muito de renome, assim, que vêm dar esses podcasts. Eles contam um pouco da sua experiência, de como foi a sua experiência dentro da universidade, voltada para o universo do empreendedorismo, né? E a ideia do podcast é realmente estabelecer essa conexão entre universidade e empreendedorismo, né? Discutir um pouco isso nos podcasts. E falar um pouquinho agora também da nossa rede, né? O que a gente chama de Rede Neu. Sem eles, nenhum desses projetos, basicamente, praticamente nenhum seria possível, né? Todos os nossos programas de capacitação, as nossas conexões, tudo está baseado, fundamentado na nossa rede, né, nos nossos parceiros. Alguns deles, muitos deles vão atuar nas mentorias do Startup Lab, né? Alguns deles estão como convidados para o nosso primeiro encontro de hoje. E todos eles atuam, tudo o que é programa de capacitação que o NEU tem, de conexão, todos eles estão envolvidos e a gente não seria o que a gente é sem essa rede de parcerias. Então, isso foi mais para dar uma visão geral do que é o NEU para vocês, né? Talvez vocês não tivessem essa visão geral ainda, mas acho que é importante para a gente saber exatamente onde a gente está e onde que o Startup Lab está inserido dentro disso. Então, agora acho que eu vou passar para o Carlos. Vai, Carlos. Obrigado, eu vou começar a apresentar aqui minha tela. Só deixa eu dar um share screen.
só tirar aqui do load. Pronto. Então, eu vou falar agora que o Matheus introduziu do Neo. O Gustavo chegou aqui, inclusive. Vou dar uma passada rápida no programa. Só para clarear um pouquinho, eu sou o Carlos. Eu faço engenharia da computação na Poli. Entrei no Neo no começo do ano, na última semana de presencial em São Paulo, que foi logo antes da declaração lá do isolamento social. Então, a minha primeira semana no Neo foi o Festival de Empreendedores da USP, foi quando eu também tive um contato maior com o Neo. É bem legal ver empreendedores, vindo falar com os alunos, e hoje a gente vai ter uma experiência disso, com empreendedores vindo falar com vocês. E uma coisa que eu queria deixar aqui, esse PowerPoint vai estar disponível para vocês, então aqui tem links, tem o manual do participante, que a gente colocou lá algumas informações, até mais aprofundadas do que eu vou falar aqui agora sobre o programa, que vai dar uma visão geral, e também dicas, porque a gente percebe de quem participou no programa algumas coisas que eles cometem que acaba sendo ruim, e a gente quer colocar para vocês, propor uma postura ativa nos encontros e nessa etapa de vocês, que vai ser muito importante para o sucesso dela. E a gente está com um formulário de dados para vocês incluírem, para vocês passarem para a gente informações que a gente não tem de vocês. A gente tem de quem escreveu a equipe, a gente tem o nome, e-mail, o único contato que a gente tem com vocês é por quem escreveu a equipe. E está aparecendo aqui na tela o Hugo e o Matheus, por exemplo. Eu só tenho informação do Hugo, eu não tenho o e-mail do Matheus. Eu acho que vocês já preencheram, mas tem equipes que ainda não preencheram. Tipo, a do Felipe também preencheu lá no começo, tinha um probleminha no formulário, então se puder editar de novo, tá certinho. E quem não preencheu, por favor, preenche. Falar um pouquinho dos encontros, a gente tem 12 encontros, fora o pitch final, que é um encontro à parte. E esses encontros vão seguir um formato regular de conversas com empreendedores, algumas interações entre as equipes. Tem um encontro que ele vai ser diferente, que é o encontro de mentoria, que vai ser exclusivamente para vocês conversarem com uma rede de mentores que a gente vai trazer para esse encontro, baseado também nas especificidades de cada equipe. A gente vai trazer o mentor da área da equipe de vocês para conversar com vocês. São as 3 horas de encontro que vai ser voltado para esse contato. E os convidados do primeiro bloco a gente já disponibilizou para vocês. A gente vai anunciando os outros convidados conforme forem se aproximando dos blocos, porque a gente também precisa da data e da proximidade para poder ir fazendo os convites. E vocês também podem sugerir para a gente convites, a gente é bem aberto. Assim. Aqui tem um cronograma geral, então vocês veem que cada um dos 3, ali os 12 primeiros tá uma linha cada bloco, o pitch final. No manual tem explicadinho qual é o intuito de cada bloco. A gente está agora no bloco de imersão no problema. Então, a gente vai colocar vocês, centralizar o usuário, que é mais importante agora nessa etapa, vocês entenderem quem vai usar a solução de vocês, qual é a dor que ele sente, mapear isso e desenvolver uma solução para ele. Então, vocês vieram com uma ideia muito boa, muito legal, mas vamos entender o que essa pessoa que vocês estão tentando ajudar, o que ela precisa. As entregas vocês vão fazer durante o programa, são 2 entregas que vocês vão atualizando a cada semana. No primeiro bloco já está disponível, já tem todas as entregas lá, o modelo disponível. Basicamente, é uma ferramenta que empreendedores usam, que é para registrar, por exemplo, eles registram entrevistas que eles fazem, eles planejam MVPs, escrevem que hipóteses que eles querem validar. Então, são coisas que vocês fariam naturalmente, que a gente vai propor para vocês fazerem, para a gente também ver como vocês estão engajados, poder ter acesso a isso e talvez ajudar vocês. Então, tem equipes que já estão fazendo entrevistas, por exemplo, que quem entrega desse bloco quer fazer entrevistas, anotar resultados da pesquisa. E aí, se vocês já quiserem ir anotando para a gente, colocando, depois eu passo mais informações no WhatsApp, mas já tem um modelo lá no manual do participante também. A gente está se comunicando no WhatsApp, tem pessoas que não estão no grupo ainda. Tem lá no e-mail que a gente enviou ontem à noite o link, mas também deixo aqui no chat do Zoom depois para vocês entrarem. E se vocês preferirem em outro canal, informem para a gente colocou o WhatsApp para começar, porque é o que todo mundo tem, todo mundo usa. Inclusive, a gente está só com um grupo, que é um grupo de comunicação geral, para a gente também ter mais contato. Se a gente separar de aviso e de contato, talvez a gente não fale tanto, então vamos usar o mesmo canal. E passando agora para a abertura de hoje, o Gustavo está aqui já, eu não sou a melhor pessoa possível para apresentar ele, com certeza ele vai falar muito bem, vai falar muito melhor de si, mas tem uma breve bio dele. O Gustavo, ele começou a empreender na FE, tem pessoas da FE aqui, legal, e ele tem essa visão de querer impactar a educação, querer mudar esse mercado e trazer uma solução que pudesse ajudar as pessoas a aprenderem inglês. Ele participou da IESEC, ele falou que ele aprendeu inglês também. E ele foi muito próximo do Neo quando ele estava começando. Então, ele pode trazer essa visão para vocês de o que é uma startup, essa parte que a proposta do encontro, mas também da trajetória dele, o que o Neo pode fazer por vocês, como pode ajudar, e dicas para quem está começando. Depois, mais tarde, a gente vai ter o Lucas, que é o cofundador da Revelo, também ex-aluno USP, já deu algumas disciplinas de empreendedorismo na Poli. Ele vai falar mais sobre o roteiro de criação de startups.
só posso agradecer vocês de novo. A gente vai agora passar para o Gustavo. Vou deixar de apresentar aqui. A gente também vai ter uma breve dinâmica entre as equipes depois, mas só depois aqui da fala do Gustavo. Oi, Maravilha. Gustavo. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite para todo mundo. Bom, prazer enorme estar aqui com vocês. Eu acho que o Carlos já contou um pouquinho e, cara, o Neo entrou na minha vida de uma forma muito maluca, assim. E eu acho que vocês são mega privilegiados porque quando eu comecei a empreender, o Neo estava bem no inicinho. E eu imagino, olhando hoje, 8 anos atrás, de quando eu comecei, se eu tivesse algo parecido com o que vocês estão fazendo aqui, eu economizaria algo em torno de 4 anos da minha jornada empreendedora. Eu conseguiria ter acelerado 4 anos a menos, talvez metade, em termos de velocidade, eu não tenho dúvida. Tá? Então, assim, acho que a primeira coisa para a gente começar essa abertura acho que qualquer aluno USP aqui já não precisa, talvez seja cansado de ouvir o tamanho do privilégio que é estudar nessa universidade, reforçando aqui isso e adicionando ter acesso a uma rede como o Neo já é um privilégio ainda maior ainda, então acho que vem junto com o privilégio uma responsabilidade grande de give back, de retornar, que é exatamente o motivo do porquê eu aceito todos os convites que me fazem e porque eu tenho tanto para retribuir, não só aqui, para esse grupo do Neo, como para a sociedade no geral. Eu acho que um pouco dessa fala que eu vou trazer aqui para vocês, da minha trajetória e um pouquinho só de conceitos, ela vem nesse lugar, ela vem num lugar de, cara, sendo financiado pela população, como é o nosso estudo, o estudo de todo mundo que está aqui, o mínimo que a gente tem que fazer de fato, não pensar só na gente. Isso é pouco. É claro que todo mundo quer ganhar dinheiro, todo mundo quer ser bem-sucedido, todo mundo quer ter sucesso, mas isso, para quem tem esse nível de privilégio aqui, é fácil. É só você não fazer muita merda, você vai conseguir bater todas as metas e tal. Então, é pouco. Então, aqui eu estou falando não para a média, né? Eu estou falando para a elite, não só intelectual, como a elite empreendedora desse país, que vai ser, certamente. Mesmo que vocês errem muito. E aí, minha história é basicamente essa. Então, esse papo ele vem num caminho de não basta só ser bem-sucedido, a gente precisa puxar os outros, a gente precisa puxar quem não tem acesso, quem não teve acesso a tanta coisa quanto a gente teve. Então, acho que a primeira coisa a gente faz parte de um ecossistema, não só em empreendedorismo, mas também, então, assim, obrigação de todo mundo aqui, sempre, é ajudar todo mundo que fale tem uma ideia, sempre que vocês ouvirem, no resto da vida de vocês, alguém que está começando tem uma ideia, vocês em algum momento já vão passar a ser referência, já devem ser referência para algumas outras pessoas. Então, assim, acho que se dispor a ajudar e a sempre estar atento, acho que é um objetivo se a gente quiser de fato montar um ecossistema empreendedor forte no país, no Brasil. O epicentro disso já é a USP, mas isso só vai ser mantido se a gente mantiver uma lógica de, cara, eu preciso retribuir. É tão importante quanto bater as metas do meu trabalho ou fazer 1 milhão de coisas que eu tenho para fazer. Vocês viram aqui eu bocejando, cara, tô virado já há umas 2 dias, tá uma loucura, mas para mim isso aqui é sagrado e é tão importante quanto fazer meu trabalho, tá? Então, agradeço muito o tempo de vocês e o convite. Feito esse disclaimer aqui, um pouco pesado, mas eu acho que vem uma responsabilidade grande, sim, não adianta fugir, todo mundo aqui já é grandinho. Vou contar resumidamente um pouco da minha história e depois a gente vai um pouco para startups e tal. Nasci no Rio, nasci no subúrbio do Rio, num bairro chamado Santa Cruz. Família ali com bastante dificuldade financeira, né? E toda uma dificuldade grande de nascer numa periferia, num subúrbio. Mas eu tive uma sorte grande, porque tanto o meu pai era o filho caçula de uma família de 10 pessoas, e aí os irmãos juntaram dinheiro para pagar a faculdade dele. Ele foi o único que conseguiu se formar ali aos trancos e barrancos. E eu conto essa história porque a educação foi sorte, né? Isso. Ele ter nascido caçula e ser o único que pôde estudar foi sorte. Eu ter nascido filho dele também, né? Acaso, ou seja lá o nome disso. Então, zero mérito aqui nessa história, por enquanto. Mas acho que o mérito dele ali foi sempre ter uma visão de educação, porque ele teve acesso e ele sempre trouxe isso, apesar de a gente ter nascido num ambiente ali com vários desafios financeiros, a educação sempre foi um assunto importante e a gente sempre teve uma educação meio questionadora, assim, tanto dele quanto da minha mãe, que é aqui de São Paulo, Santo André. E também numa família com bastante dificuldade financeira e tal. Então,
com isso em mente, a minha adolescência foi o meu pai tendo uma leve ascensão profissional, virando ali classe média, a gente como família, e, cara, um choque de renda que provavelmente alguns de vocês viveram, talvez vários, né, de uns anos 90 ali, de quem tinha alguma educação, conseguiu ali eventualmente crescer numa empresa grande e tal. E esse choque para mim foi muito grande, porque aconteceu durante a minha adolescência, assim, infância e adolescência. E aí a coisa da desigualdade bateu muito forte em mim, assim. Porque de ver, né, de puta, olhar lá, eu lembro quando eu era criança, cara, tinha uma menina que jogava bola com a gente, era a melhor do time. E, cara, a irmã dela morreu de fome. Tipo, cara, Rio de Janeiro, 90 e poucos. Não estamos falando de um país em guerra, né? Ou pelo menos não uma guerra formal. E então, assim, coisas como essa desigualdade que a gente vê todo dia sempre me instigaram. E aí eu botei na minha cabeça que eu queria entender, puta, por que, né, se o capitalismo era de fato o melhor sistema para a gente se organizar. Isso sempre ficou muito na minha cabeça, assim. E, e aí eu decidi fazer economia. Eu falei, porra, economia pode ser um lugar que eu vou entender melhor porque tem tanta desigualdade e tal. Muito mais do que como ganhar dinheiro no mercado. Tipo, a minha brisa era tipo, cara, eu preciso entender. E aí, velho, eu passei num cursinho, uma prova de bolsa, com bolsa para estudar num cursinho aqui em São Paulo, me mudei, dividi uma kitnet com um amigo e, cara, estudava umas 15 horas por dia, assim, numa correria para tentar tirar um déficit educacional ali. Primeira vez que eu fiz vestibular, fiquei em 800 e cacetada na fé, direto ali do terceiro. Segunda vez que eu fiz, depois de estudar horas, passei em sexto, sei lá, oitavo na fé. E aí eu falei, caralho, tipo, puta, ali foi a minha primeira conquista empreendedora, formal. Não era uma empresa aberta, mas para mim era uma conquista empreendedora. Sou um dos primeiros da família a entrar numa faculdade, entrar numa USP e tal. Aquilo foi um choque muito grande. Senti uma responsabilidade e uma sensação de que eu podia fazer qualquer coisa depois daquilo. Que era um plano, eu fui lá, montei um plano, montei a ideia na minha cabeça, fui lá e executei, cara, bati a meta e agora estava onde eu queria estar. Isso é empreender. Não é ter CNPJ, tá? Não é só ter CNPJ. Tem muita gente com CNPJ que não é empreendedor aqui, e o contrário. Então, acho que para mim, esse é o primeiro disclaimer. Voltando um pouco para a história. Primeiro dia de faculdade, ali, sentado no shopping, que é a Fé. Cara, professor da matéria, lista de materiais, como em quase todos os cursos, quase tudo era em inglês. E eu não falava. Né? Num país como o nosso, eu era a parte dos 95% que não falava inglês. E ao contrário, né, dos meus colegas, que a maioria falava, tinha viajado, tinha um acesso a um outro tipo de educação, aquilo passou a ser um desafio enorme para mim. E aí, por conta de várias experiências que eu tive durante a graduação, mas principalmente uma, que foi, eu morava numa república em Butantã, na Vila Indiana, dividia com um monte de gente. E aí, o que eu resolvi fazer? Fazia parte da ESEC, via que tinha um monte de gringo querendo vir para o Brasil, mas era meio difícil. Eu comecei a hospedar uns gringos que vinham da ESEC, que vinham estudar na fé em casa. Antes do Airbnb, eu já estava meio fazendo meus esquemas Airbnb ali. Para sobreviver, ganhar uma graninha, dormia no sofá e botava os caras para dormir no meu quarto. Só que além da graninha ali, para pagar bandejão e busão, cara, eu aprendi a falar inglês. Passou um ano, eu tava trocando ideia só com gringos, meus amigos eram tudo gringo, porque gringo se junta entre gringo, né? Então, eu tava ali no bolo, então putz, meu inglês, cara, deu um salto enorme, arrumei uma namoradinha gringa também, aí o inglês voou, ficou bonito, isso em menos de um ano, e aí, além disso, eu descobri que, cara, tem muito gringo que quer vir aqui, mas todos eles têm muita dificuldade. E ali eu saquei, eu falei, opa, peraí, eu aprendi inglês sem estudar numa escola de inglês, em pouco tempo, vivi um intercâmbio sem ir para fora, e dois, tem muito gringo querendo vir para o Brasil. E não consegue, não tem um intercâmbio para o Brasil. Joga aí, intercâmbio para Brasil. Cara, vai aparecer brasileiro indo para fora. Você pode escrever de todos os jeitos que você escrever no Google, vai ter pouquíssimas coisas falando disso. Você fala, cara, não é normal, não faz sentido Miami receber mais turistas no ano inteiro do que o Brasil inteiro. Tem algo ali descalibrado. E aí eu saquei, e dali eu tive a má ideia de criar a For You Too, de criar uma escola de inglês para dar aula para quem mais precisava. Pessoas como eu que não tinham grana. Não tem R$ 400 para pagar no curso de inglês mais o livro. E aí a jogada foi essa,
era membro da ESEC na época, né? Durante a graduação me envolvi em todas as entidades que existem na USP, na FE, não todas, as que eu achava mais legais. Não vamos entrar nesse mérito aqui, mas me envolvi com tudo, desde aula de forró até de yoga, tênis, cara, tudo que tinha naquela universidade, centro acadêmico, fui do DCE, na chapa, acho que tinham 2 caras da FE, eu acho que eu era um deles, na chapa do PSOL, com o PSTU, me envolvi também, entrei em tudo, no NEU, tudo. E aquilo, cara, minha cabeça, tipo, abria, né? Porque eu não tava só naquele mundinho fé, e nem também no meu mundinho de onde eu nasci. Eu tava no mundinho USP. Meus amigos eram da FUFELESH, era da filosofia, era da Poli. Cara, era um caldo, vários gringos. Minha cabeça abrindo. E isso, não tô falando à toa. Isso tudo é empreendedorismo, isso tudo são características que se desenvolvem e que ajudam muito numa jornada empreendedora depois. Vou falar um pouco sobre isso daqui a pouco. E no meio dessa história toda, logo no primeiro ano de faculdade, tinha 18 anos, 500 conto no banco. Falei, cara, vou abrir uma escola de inglês. E aí eu fui lá, falei com a professora da FE, ela, pô, como é que abre uma empresa? Cheguei para a professora de contabilidade, para Silvia Casanova. E ela falou, tem um contato aqui do advogado, de um contador, vai lá. Aí eu fui no contador e cheguei, amigão, olha só, quero montar uma escola de inglês. Aí ele, mas você é professor de inglês? Eu falei, não. Ele falou, mas você fala inglês e tal, viajou fora? Eu falei, também não. Aí ele falou, puta, cara, não faz isso não. Porra, 19 anos, fé, cara, estágio pagando aí 2, 3, 4 mil. Vai empreender, montar uma escola de inglês sem falar inglês. Botei o endereço da escola ainda, Capão Redondo. Ele, puta, cara, porra é essa? O que você tá fazendo da tua vida, né? E na melhor das intenções ele falou aquilo que talvez vocês vão ouvir várias vezes. Ele falou assim, cara, desiste. E aí desde então a minha vida, as pessoas para mim se dividem entre as que quando escutam algo assim desista, as que desistem e as que não desistem. Eu separo assim. E as que não desistem ainda falam, não, eu vou provar para esse filho da puta aqui que eu vou conseguir. Né? Uma coisa meio juvenil, uma coisa meio rebelde, jovem e tal, que eu acho bonito. Até hoje tento cultivar um pouquinho disso, um pouco mais de maturidade, né? Mas é algo que eu acho que vem bem numa jornada empreendedora, quando tem uma racionalidade por trás. Confesso que quando eu resolvi abrir a For You não tinha uma racionalidade completa. Eu não sabia o que era empreender, zero. Eu sabia zero, negativo. Ninguém na minha família, não estava nos meus planos. De novo, quando eu entrei, minha pegada provavelmente ia ser muito mais para política, governo ou até academia. Então, não era algo planejado. Como quem talvez esteja aqui já agora, em 2020, já passou, está vendo um hype de startups e tal. Estamos falando de 2011. Então, assim, bem diferente. Mal começando, assim. Se você fizesse parte da patotinha do empreendedorismo, já tinha coisa rolando, mas fora dali, nada. E aí eu falei, não, vou abrir a escola, peguei essa grana toda que eu tinha, R$ 500, abri a escola, abri uma matrícula sem ter livro, sem ter metodologia, sem ter nem lugar. Já abriu a matrícula, fui lá, Campo Limpo, numa feira que ia ter numa escola, botei um standzinho simples, trouxe um monte de gringo da USP para ir lá na escola, uma escola pública, num céu. E aí abri umas matrículas, curso de inglês, R$ 55 por mês, material incluso, todos os professores são estrangeiros. Era isso. Isso era proposta de valor, né? No fundo, o que eu estava fazendo ali, sem ler o livro, era o Lean Startup. Tá? Era o meu MVP. De novo, na intuição. Né? Lembro quando eu li o livro, eu falei, puta que pariu, se eu tivesse lido, eu teria ganho ali bastante tempo. Fui lá e vendi o curso sem ter nada. Nem tinha nem endereço da escola. Daquele dia saíram 35 pessoas matriculadas. Eu falei, opa, prometi para elas que as aulas iam começar em 30 dias. Pagaram ainda, no meião do Campo Limpo. E aí, em 30 dias, a gente montou uma escola de inglês. Na raça, na coragem, sem nada, sem grana nenhuma, no jeitinho, na parceria, no que a gente chama hoje de bootstrapping, né? Um nome bonito em inglês para dizer o que o brasileiro médio, empreendedor médio, faz já desde que o mundo é mundo. Que é o quê? Brother, te vira, negão. Não tem dinheiro, faz com o que você tem.
Você olha para o que você tem à sua volta e tenta fazer o melhor com o que você tem. Bem diferente de uma lógica startupeira mais padrão de, putz, né? Ou antes do startup, né? Uma lógica mais de projeto, né? De grande empresa, que é você tem a ideia, você estuda, você pesquisa, você avalia o máximo, você monta um orçamento, você arruma dinheiro e aí você executa uma cascata, né? Começa o projetão, né? E aí vai cascateando. Puta, não tinha nada a ver com isso. Era outro bicho. Era o Lean Startup mesmo. Na raça e na coragem, num bom e velho bootstrapping, tocando, validando um monte de coisa, errando. E tendo que priorizar o que a gente ia arrumar de cada vez, porque não tinha grana nenhuma. E nessa jogada, a gente viu que, cara, muito mais do que putz, criar um business muito foda só e ganhar muito dinheiro, o objetivo ali era como é que a gente democratiza o inglês no Brasil. Então, nossa missão era uma missão de impacto social. Só que o como eu fazia era através de um modelo de business. Em 2011, 12, pouquíssimo se falava sobre negócios de impacto ou negócios sociais. Ainda hoje é um assunto de nicho. Há 8, 10 anos atrás, meia dúzia de gato pingado. E quando eu criei a Fortune, ela já veio nesse conceito. Aquilo era um negócio social, aquilo era um negócio de impacto. Tanto que veio, 6 meses depois, veio uma menina da USP, lá de ASH, ela virou e falou, pô, vocês já ouviram falar da Choice, da Artemisia, de negócios de impacto? Pô, eu faço parte disso, cara, você é um negócio de impacto. Eu falei, nossa. Aí eu fui ver aquilo ali e eu, de fato, era um negócio de impacto, porque a gente era pragmático, prático e rápido como uma startup, mas o nosso objetivo social era igual de uma ONG. Cara, eu quero atingir o máximo de pessoas possível. A diferença é, como eu ganhava dinheiro, não era doação. Eu tinha que vender o curso. Então isso me botava muito mais como uma startup do que como uma ONG. Mas essa zona cinzenta era algo que até hoje ainda é meio cinzento no mercado, né? Puta, lá atrás então não tinha nem as definições, não tinha muita gente que sabia do assunto. Mas foi o que a gente começou a fazer com essa ideia, primeira escola no Capão Redondo. E aí o processo começou enfim, os números de alunos começou a ir, mas vejam, eu estava no primeiro ano de faculdade, né? 18 anos. Eu não tinha grana, minha família não tinha condição de me ajudar financeiramente. Não tirava, obviamente, nada do negócio. Não botava porque não tinha onde botar. Investidor não era nenhuma possibilidade, porque nem existia isso como caminho na minha cabeça, não é, sabe, quando nem é uma opção na sua cabeça, porque você não tem ideia do que é, nem que existe. Pegar empréstimo também não, nada de funding. Então, os 4 primeiros anos da For You Too foram exatamente numa lógica de bootstrapping e a gente foi crescendo, até chegar em 4 escolas, já tinha ali um time de mais ou menos umas 40 pessoas, super na raça, sem doação, sem empréstimo, sem nada. Era o aluno pagando lá os menos de R$100 por mês e a gente fazendo a conta fechar. Ponto importante. Durante a faculdade de economia. Então, assim, eu resolvi não trancar e nem sair. Por quê? Porque eu sempre fui meio... Eu nunca aprendi muito com sala de aula, na sala de aula. Então, assim, eu já tinha uma pegada um pouco autodidata, um pouco, e aí eu falei, cara, eu não vou largar não, foi o meu sonho, porra, um sonho de tanta gente da minha família para eu conseguir chegar aqui nesse lugar, não vou largar. Todo mundo falava, cara, tipo, larga o negócio, né? Fica na faculdade, vai fazer um estágio, pelo amor de Deus. Eu nem cheguei a fazer estágio de nada. A minha primeira experiência profissional foi a For You Too. Então é a primeira e agora rolaram algumas outras coisas, mas e me lembro muito bem que eu não consegui assinar o estágio. Olha só, o crédito de estágio a FEA não assinou, não. Eu tinha 50 pessoas no meu time, contratados, inclusive estagiários da FEA, que eram meus funcionários, e a FEA não me assinou o meu estágio. Não fiz estágio, não consegui nem abater esses créditos. E eu falei, puxa, como é que uma faculdade de administração e economia, num mundo que o empreendedorismo é o caminho, cara, tá estimulando isso zero. Mas eu falei, cara, beleza, não preciso desse estímulo. O empreendedor não... Claro, o contexto ajuda, se for um contexto bacana, que tem vários aceleradores, o governo não apoia, isso tudo é bom. Mas, cara, empreendedor mesmo não precisa de nada disso. Não precisa que facilitem a vida dele para ele fazer. Então, cara, fui, não ia nas aulas, ia nas provas, fazia as provas, estudava uma madrugada antes e ia,
passava em algumas matérias, reprovava algumas outras, várias outras, algumas 6 vezes. Acho que é um recorde aí, temos um recorde. E quando eu me formei, quase jubilando, lá ali não jubilei, mas foi no último dos acréscimos, eu me lembro de ter olhado lá o ranking, né? Sai aquela porcaria. Eu que entrei, sei lá, em 8º, 6º, saí como o penúltimo pior aluno. Até hoje eu procuro quem era pior, quem foi pior. E eu olho isso e falo isso de uma forma interessante, porque, cara, o que isso quer dizer? Pouco. Quer dizer que todo mundo tem que fazer isso? Não. Quer dizer que não quer dizer nada. Mas quer dizer que tem um caminho, tem vários caminhos possíveis. E que não tem cagação de regra no mundo do empreendedorismo. Tipo, cara, monta a tua jornada aí. Eu optei por não abrir mão e paguei o preço por isso, né? Várias noites e, enfim, que eu acho que vocês já imaginam o que é uma jornada empreendedora durante a graduação. Mas, cara, a minha cabeça na época era: não tem lugar nenhum que eu vou aprender mais do que fazendo isso. Nenhuma área, nenhum outro lugar, não tem estágio, não tem nada que eu possa fazer que eu vou aprender mais. Eu estou no momento de aprender. E eu botei na minha cabeça que eu ia estar sempre no momento de aprender a minha vida inteira. É esse modelo mental que meus pais me trouxe. Foi esse modelo mental que ele trouxe. Então, eu posso ter nascido onde eu nasci, mas no fundo, falar de meritocracia, sendo que eu tive a sorte de ter um pai e uma mãe que me botaram um modelo mental de que eu sempre tinha que estar em modo de aprendizado, cara, isso é sorte. E a questão é o que você faz com essa sorte. O que eu fiz foi, beleza, então talvez eu não me encaixe no mercado, então eu vou criar a área para mim, a minha vaga. A minha vaga é uma vaga meio assim, criativa, mas que tem uma parte prática, que eu tenho um time, que eu tenho um pouco do comercial e que eu vou aprender um monte de coisa a cada dia. Cara, essa vaga se chama empreender. E eu peguei essa vaga. Claro que quando eu comecei eu não tinha ideia desses trade-offs, dessas decisões. Eu só comecei e fui. Era meio que um projeto, daqui a pouco virou uma empresa. Quando eu vi, estava amarradão na coisa, tinha aluno e aí eu fui. Então, acho que isso ajudou, porque tinha uma certa inconsequência, né? Eu não sabia onde eu estava me metendo. Faria tudo igual? Quase tudo. Mas, de fato, eu não tinha tanta informação quanto a gente tem acesso hoje, né? E acho que o Neo é um dos pontos centrais aqui nessa trajetória. A própria faculdade, por mais que se mova muito lentamente, os docentes, alguns deles já têm uma visão, né, e tal. O número de matérias de empreendedorismo tem crescido muito na USP e no mundo, o que é incrível. Então, isso também acaba ajudando. Então, um pouco da trajetória foi essa, e aí durante esses anos a gente acabou tendo mais de 15 mil alunos. Hoje já estamos com 13 escolas, 10 em São Paulo, 3 fora de São Paulo. A gente lançou recentemente o modelo de franquia, então, há 2, 3 semanas atrás. Então, ainda tem mais uma semana que está aberta as aplicações para quem quiser abrir uma franquia da For You Too. Numa pegada de, cara, não queremos montar uma escola mais de inglês, assim. A gente quer encontrar a próxima geração de empreendedores de impacto do país. Foi bem difícil construir uma carreira nisso, né, cortando mato alto, né? E agora a ideia é facilitar para a próxima geração. Tipo, cara, já erramos muita coisa. Se você quiser abrir uma For You Too no seu bairro, na sua cidade, no seu estado, pacotinho fechado, a gente vai te apoiar nessa jornada. Então, é um novo desafio aqui de expansão nacional, né? Estamos bem animados para dar uma porrada assim grande de expansão. Já foram mais de 15 mil alunos, já trouxemos mais de 500 gringos para morar aqui no Brasil. Já ganhamos mais de 10 prêmios, né? Prêmio na Suíça, na Finlândia, nos Estados Unidos, na China no passado. Tive a oportunidade de ir. E aqui no Brasil alguns também. Que no fundo é legal, né? Dá uma chancela, é bacana, né? Tua família te vê lá na TV, entende mais ou menos o que você está fazendo. Para essas coisas ajuda, mas no fundo o principal prêmio, cara, é feedback do usuário, né? O cara tá mudando de vida, é alguém do teu time, você vê que a pessoa tá se realizando naquele trabalho, né? E não é um peso, ela ela podia fazer aquilo o resto da vida dela inteiro, todos os segundos, porque ela tá apaixonada naquilo, né? O aluno, o professor também. Então, esse tipo de feedback são as coisas mais intangíveis, aí, não monetárias,
que no fundo são as que fazem pagar a conta, pelo menos para mim. E então estamos num plano agora mais ousado, né? Fizemos algumas rodadas de captação, isso é um ponto muito importante, porque quando eu falo que daria para ter feito esses 8 anos em 4, e eu acho que se eu abrisse uma startup hoje, até cheguei a abrir, conseguiria fazer em 1 ano e meio, talvez o que eu fiz em 2 anos, o que eu fiz em 8, muito por conta disso. Assim, essa curva de aprendizado nesse meio ela é muito intensa, mas tem que correr atrás. Então, quando eu comecei, depois de 4 anos, no bootstrapping, reinvestindo lucro ali, né, crescendo, mas com muito desafio, eu fiz a gente ganhou um prêmio na Finlândia, e aí fui para lá, ganhava um curso lá, uma aceleração, e nessa aceleração que me veio todo esse universo de captação, de fundraising, de startups e tal, enquanto no Brasil isso ainda era bem recente. Ainda tá crescendo muito, né? E aí eu falei, cara, eu preciso entrar nesse jogo. E aí eu olhava para o lado, mentores, aceleradoras, a faculdade, cara, ninguém entendia disso. Todo mundo falava, achava que captar era igual captar IPO. Puta, nada a ver. Ou pedir empréstimo para o banco, nada a ver. Então, assim, meio que ninguém... Como que faz um valuation? A galera fazia fluxo de caixa descontado, previsão... Cara, uns negócios assim que, tipo, não funciona para startup. E eu fiquei numa sensação do tipo, nossa, não só não sei como fazer, como não conheço ninguém que saiba isso de fato e tope ensinar. E aí eu peguei na raça, cara. Fui, montei lá meu deck, olhando um monte de coisa em inglês e tal, e, cara, fui na raça, falei com todos os VCs, em anjos do país, e alguns deles, poucos, tiveram paciência de me dar uns tapas, assim, de luva, assim. Grande parte dava um tapão e falava, puta, só fala merda, sai fora, sai fora, sai fora, sai fora. E alguns deles tiveram a paciência de, puta, senta aqui, cara, vou te explicar o que é CAC, vou te explicar o que é Lifetime Value, por que é importante LTV sobre CAC. Aí você fala, o que é Unit Economics? O que é um Series A? Como é que é um Bridge? O que é um Convertible Note? O que é um... Cara, qual que é a questão jurídica dessa história? Não tinha a menor ideia, mas eu peguei para aprender essa parada. O negócio se prejudicou, porque captar toma muito tempo, principalmente se você nunca fez e não está aprendendo. Então o negócio deu uma... Mas eu falei, cara, não, eu vou captar. E aí a gente conseguiu levantar uma rodada anjo. Passou um tempinho, a gente levantou um Série A com fundo americano, mais uma galera daqui. Estamos numa outra captação agora. Então por isso que eu estou sem dormir um pouco. Estamos fazendo a nossa terceira rodada institucional de captação. Tivemos investimentos do Muhammad Yunus, que é o Nobel da Paz, que criou o conceito de impacto, de negócios de impacto, e alguns outros players sem grana do BID também. Então, eu me aprofundei muito nesse conteúdo, fui realmente estudar isso e falar com muita gente, até aprender de fato como fazer. E agora, mais recentemente, agora no mês passado, eu montei um cursinho para alguns amigos empreendedores, que eu acabo dando mentoria e consultoria, né, para assinar broderagem para vários deles que estão entrando nessa jornada de captação. E eu resolvi estruturar um curso formal mesmo, 17 horas e tal, pago, para, tipo, estruturadamente ensinar a galera em 1 mês o que eu aprendi, levei 8 anos para aprender, né? Várias coisas. Então, tá sendo bem interessante, né? Esse caminho mais, de poder, de novo, puxar o ecossistema, né? Não pegar lá, aproveitar que tá crescendo muito montante de grana disponível, taxa de juros lá embaixo, cara, né? Vai estourar de dinheiro batendo na tampa para negócio de impacto, startups. E o que acontece é que isso já acontece há um tempo, está crescendo essa grana, mas a maior parte das startups não consegue captar. E, no geral, às vezes são negócios bons, empreendedores bons, mas não tem esse conhecimento de como captar. E aí não capta. Então, eu entendi que o meu papel aqui no ecossistema é ajudar empreendedores a captarem essa grana. Por quê? Porque se a gente não ajudar e informar, quem vai acabar captando essas granas é a galera que vem de Stanford, que tem grana para fazer, ou que já está no nível que trabalhou em banco, com venture capital nos Estados Unidos, já vem para o Brasil empreender, são os gringos. Só vocês olharem o perfil dos founders de unicórnios brasileiros. Dá uma olhada aí, joga no Google. Vocês vão ver. Não tem diversidade. Por quê? Porque estamos falando de finanças para startup. Finanças já é um saco. Ninguém gosta de finanças. É raro, assim, só um cara muito técnico. Então, assim, finanças para startup, ninguém meio que sabe também.
E é talvez uma das disciplinas mais fundamentais de todas para você, cara, conseguir a grana, porque a grana tem, só cresce, tem muita. Então, botei isso como propósito, né? E aí tenho, enfim, apoiado vários empreendedores, empreendedoras aí a tentar mudar o destino da grana, porque o destino da grana está muito parecido. E isso não é bom para o nosso ecossistema, não. Principalmente agora no momento de expansão. Então, está sendo uma jornada também bem interessante. Acabei saindo da graduação e não sei por quê, engatei um mestrado lá na Fé também, um mestrado de empreendedorismo, e estou acabando agora. E já estou, enfim, domingo que vem tem uma prova aí para o doutorado. Estou pensando em ir também, porque esse lado educacional acho que é bacana. Recentemente comecei a dar aula na FEI também, de empreendedorismo, fui contratado, minha primeira CLT. Então, meu pai ficou super feliz ali. E, enfim, montei já alguns outros negócios, montei outras startups, trabalho com desenvolvimento de software também de um outro lado. No tempo livre ali faço, enfim, apoio várias ONGs e criei algumas ONGs também. Então, enfim, faço bastante coisa que eu amo e tenho esse privilégio hoje de poder escolher o que eu faço. E grande parte das coisas que eu faço são as que eu quero fazer e que eu amo fazer. Então, isso para mim não tem preço. E educar e poder trocar ideia com a galera e poder aprender também com os alunos, para mim é bem satisfatório. Assim. Então, isso é um pouquinho da minha jornada, um pouco dos meus aprendizados, assim, né? Claro que dá para falar de erros aqui 60 horas, foram muitos, foram vários, mas, puta, cara, não tenho a menor dúvida que foi a jornada que mais rápido me fez chegar num nível de relevância, em termos de carreira, assim, falar, vou para o setor público. Pô, quantos anos vai levar para você ser relevante no setor público? Quantos anos leva para você num corporativo, numa grande empresa? Empreendendo, claro, tem a chance de dar muita merda, né? E é muito provável que dê errado. Acho que isso é importante deixar claro, montando uma startup. Mas em termos de aprendizado, de networking, cara, putz, assim, tenho certeza que olho para trás, o Gustavinho lá, que nasceu em Santa Cruz, eu falo, caralho, velho, tipo, não imaginaria. Só foi possível porque eu escolhi um nicho, por sorte, por acaso, empreendedor, que pode permitir esse tipo de coisa se você estiver disposto a peitar o lado ruim disso, que é muito grande. Principalmente o lado ruim aqui, de psicológico, até eventualmente psiquiátrico mesmo. É um assunto que pouca gente fala, e para encerrar um pouquinho a minha fala, é um assunto muito tabu nesse ecossistema startupeiro, empreendedor. A gente acaba tendo uma cultura de quanto mais eu trabalho, melhor, que virar à noite é legal e que estar estressado é bacana, não ter tempo para, tipo, mano, tô focado aqui. A gente tem uma cultura de que essas coisas são legais, esse é o tipo de cultura que a gente precisa acabar. Tem vários estudos que mostram a prevalência de remédios psiquiátricos na população empreendedora é muito grande, é raro achar um empreendedor que não se medica, com coisas pesadas, às vezes, para manter uma sanidade num dia a dia que é muito alto e baixo, né? Então, acho que uma provocação que fica aqui é, tipo, é importantíssimo autoconhecimento nessa história, se conhecer mesmo e, puta, se preparar. Acho que a gente acha super normal um jogador de futebol de ponta, mas, cara, atrás dele tem um time foda de preparo ali, tem fisioterapeuta, tem tudo, né? E como empreendedor, cara, a gente precisa investir na gente. Empreendedor e empreendedora, a gente precisa investir na gente. Para mim, o melhor investimento é terapia. Então, assim, quem não faz, cara, ajuda muito. Não é a única forma, mas é uma dica prática aí para quem quer peitar mesmo essa carreira. Acho que é um investimento mais do que válido para tentar organizar um pouco a cabeça e não ficar louco nessa história toda, que é bem comum. Então, acho que é um pouco isso, assim, o que eu queria trazer para vocês. Acho que temos ainda alguns minutinhos. Eu acho que talvez mais legal abrir para perguntas. Pode ser, Carlos? Isso, a gente ainda tem 20 minutos. Agora, quem o pessoal quiser falar, ligar a câmera, usar o microfone mesmo, sinta-se à vontade. Manda Mas ver. foi muito legal, Gustavo. No né, a gente não empreende no Neo, né, mas a gente considera o Neo uma startup pela nossa rotina, o que a gente faz. E foi muito inspirador você trazer esse lado legal e também algumas verdades, né, de tabu sobre liderança e estresse. Isso é muito importante. Boa. Gustavo, boa noite. Meu nome é Murilo.
Eu queria só comentar alguma coisa que você começou, né, na sua apresentação que me chamou muita atenção. É que eu conheço muito bem Santa Cruz, Campo Grande, Santíssimo. Porra, Meu contato aqui com o Neu é porque eu sou egresso do doutorado da USP. Mas eu moro hoje em Volta Redonda, que é uma cidade que fica entre Rio e São Paulo, e eu legal. fiz universidade rural, Pertinho de casa. pertinho de Santa Cruz, exato. Tem grandes amigos em Santa Cruz, né? Legal. Mas o que me chamou muita atenção na sua fala, assim, eu tenho 43 anos, né? Conversando com o Carlos nas entrevistas, né? Eu me sentia assim um pouco. Será que é possível, né, participar de um programa de aceleração de startup? E a minha equipe sou eu e meus 2 ex-alunos, né, da graduação do mestrado. E o Eduardo está aqui, a Sheila, ela acabou o doutorado na FEA aí em julho, né? E você falando me inspira muito a trajetória da Sheila. Se ela tiver, eu não quero falar por ela, né, obviamente, mas ela tem uma trajetória muito importante assim na sua graduação. Eu sou professor hoje da Universidade Federal Fluminense, né? Legal. E o nosso projeto a gente vai depois trocar, né, com os outros Uhum. colegas. Mas o que me chamou a atenção na sua fala foi essa questão do para além da sala, né? Essa busca contínua pelo aprendizado, assim, né? E eu fiquei bem animado porque hoje eu tô do outro lado, né? Como professor, sou professor há 13 anos na Universidade Federal Fluminense, né? E eu me inspiro muito nos meus alunos. E o que me estimulou foi estar aqui, né? Estar com vocês hoje foi eles, né? Me puxando assim, porque eu vejo que essa sua preocupação assim será que a academia ela consegue acompanhar, né? O que os alunos, né, que ingressam nela têm, né, e a gente realmente não consegue, porque ela é um ambiente ainda de ensino, né, e não de aprendizagem, né? Pois é. Eu acho E que... pode falar, Desculpa, fica à pode... vontade. Não, vai lá, Não, vai lá. não, então é isso, assim, me inspirou bastante. Eu fui fazendo várias anotações aqui, porque a ideia acho que é essa, né, de aprender com... Independente se a ideia vai surtir, né, vai ter sucesso, a ideia é realmente ter bastante aprendizado, né? Com certeza, cara. No fundo, Bem bacana. pode sair caro, né? Uhum. Brincadeira de startup ali, né? De tempo e grana, mas vai ser muito mais barato que qualquer MBA ou qualquer curso que vocês fizerem, com certeza, assim. Então, é, eu acho que nesse caminho, cara, falando sobre relação academia e empreendedorismo, puta, não tem como não citar o Arthur, né? Ele foi um dos fundadores aqui do Neo e está fazendo seu doutorado lá na FEA também, está acabando. E é um cara que estuda ecossistema empreendedor e relação entre academia, como ensinar empreendedorismo em sala de aula. Tem sido um grande mentor meu nessa minha jornada universitária, tendo aula também. Nas minhas aulas lá agora, que eu comecei, estou fazendo umas coisas muito malucas, e eu sei que ele faz várias coisas bem doidas ali, né? Que ele dá aula na Poli também. Então, ele é o cara para conversar sobre isso, assim, entende muito. Na última conversa que eu tive com ele, saiu alguns insights, então a tese dele, em resumo, vale trazê-lo, né? Mas com certeza. Mas puta, como é que você consegue, o que que você faz na faculdade que te ajuda a ter sucesso empreendedor depois? Ele está estudando vários empreendedores e tentando achar alguma correlação. Já tem algumas pistas e uma delas é, cara, entidades, envolvimento com entidades. Quase certeira. Quanto mais, melhor, porque é um simulacro empreendedorismo. Outra, estágio em startup. Puta, quem puder fazer, às vezes não tem culhão aí, ou por algum motivo não vai empreender 100%, cara, estágio em startup é uma puta escola também. Tem várias outras coisas que ele vai trazendo. Cursos mais difíceis tendem a formar empreendedores melhores. Porque, puta, resiliência provavelmente. Né? O cara já está acostumado a tomar porrada na vida, então é mais uma porrada que ele vai tomar. Tem vários achados super legais, assim, acho que esse papo começa aqui, mas passa pelo Arthur de uma forma ou de outra, assim, é um cara incrível. Legal. Boa. Mais alguém? Gustavo, boa noite. Boa noite. Queria parabenizar pela palestra, foi muito, muito interessante mesmo, muito obrigado. E a pergunta é que, pelo que eu entendi, você criou a sua startup durante a graduação, né? Ali no primeiro ano de graduação você já estava com a ideia, já estava se engajando, buscando parceiros, né, provavelmente. E aí a pergunta que fica é,
durante a graduação, é realmente o melhor momento para a gente correr atrás de uma ideia, correr atrás do nosso sonho ali, né? Ou talvez, vamos se formar primeiro, vamos estruturar, vamos apanhar, no sentido de vamos trazer conhecimento e depois da graduação a gente tenta isso, ou é um caminho mais difícil? Boa pergunta. Cara, de novo, empreendedorismo não tem fórmula, não tem regra. Vai ter gente que vai começar a empreender com 70 anos e vai arrebentar, vai ter moleque de 18, de 15 que vai fazer. Então, assim, se esconder atrás de estatísticas não é uma postura empreendedora. A estatística mostra algumas coisas. Então, uma startup que tem 2,6 founders, ou seja, estatística 2, tem mais chance de dar certo do que uma startup de 3 fundadores ou uma de 1. Beleza. Agora, você tem 3 founders, você vai se esconder atrás da estatística? Não, não vai. Uma idade ideal para empreender, segundo os números, é lá. Eu tenho muito. Eu tenho pouco, então vou esperar. Ou, não dá mais tempo. O ideal, o estudo diz que quem dá mais certo é quando se forma. Beleza, tem esses estudos, é legal olhar. Agora, o melhor momento para empreender, para quem tem perfil empreendedor, é agora. Sempre. Seja quando for esse agora. Então, tem várias vantagens de empreender na faculdade. Para mim, mais vantagem do que desvantagem. Depende de 1 bilhão de fatores, porque é a tua vida. Eu não sei como é a tua vida. Eu não sei se você tem que bancar a tua casa, eu não sei se você tem filho, eu não sei como é que é a tua estrutura de custo para te dizer. Porque é muito fácil chegar numa posição privilegiada e falar, pô, por que você não empreende? Chegar pro cara que tá rodando aí de rap, entregador, e falar, pô, vai empreender, vai fazer não sei o quê. Tipo, cara, é diferente, entendeu? Vai fazer um sabático, tipo, porra, não é assim que a banda toca, entendeu? Então, assim, agora, o que eu posso dizer é, se você puder empreender na faculdade, faça. Porque, por vários fatores, geralmente a estrutura de custo tua é menor, geralmente você tem um networking, no geral, a base dos networkings, eles são formados na faculdade, então você vai ter vários parceiros, sócios, foi o meu caso, que vão vir da faculdade, tem ali, querendo ou não, os professores, tem o networking, você está falando de aluno USP, então esse Stamp USP te deixa entrar em quase todo lugar, entrei muito em lugar só por conta desse Stamp ali, do logo, então, cara, tem milhões de vantagens, mas de fato tem consequências, você tem que estar disposto a possivelmente jubilar, a possivelmente a não ir nas festas, a tua renda vai ser muito menor do que a dos teus amigos durante a graduação, vai estar todo mundo lá comprando carro, financiando, ganhando bônus e tal, e você provavelmente vai estar bem fudido, assim, provavelmente até com dívida. Era o meu caso, então assim, eu topei. Agora, depois que eu me formei, por sorte, não sorte, mas com uma minoria, eu consegui dar certo. Então, eu consegui a conta se pagou. Entendeu? Não só financeiramente, retroativo, no meu caso, mas também, cara, de propósito, de coisas que eu pude fazer na vida e de pessoas que eu pude conhecer e de coisas que eu pude aprender. Então, assim, posso falar que hoje, cara, a FEI, por exemplo, não contrata professores que se não tiver doutorado. Acho que eu sou um dos poucos que nem mestrado eu acabei. Me contrataram, no processo de 700 pessoas para dar aula universitária. Cara, num plano normal, acadêmico meu, eu ia dar aula com 40 anos, 35, doutorado e tal. Cara, a jornada empreendedora facilitou uma carreira acadêmica minha. Olha que brisa. Não só acadêmica, quanto política. Puta, recebi uma proposta para trabalhar no governo. Sabe assim, umas coisas tipo... Por quê? Porque eu aprendo mais, eu estou mais exposto, eu me desafio mais, eu aprendi a me comunicar melhor, eu tive, entendeu? Várias outras coisas e faz antecipar. Para quem é um pouco ansioso, ou agitado, ou ambicioso demais, quanto antes você começa, mais chance você tem para fazer dar certo. Só olhar os grandes atletas e tal. A molecada começa com 4 anos, já está tocando piano, já está tocando, treinando. Então, se puder empreender com 15, 12 anos, 13 anos, faça, se for essa a sua brisa. Agora, sem essa lógica de, tipo, só quem começa cedo vira as coisas. Não é igual a esporte. Pode, né, tem milhões de casos aí, o McDonald's, o filme lá mostra bem isso. Pô, o cara com seus 70 anos que montou o negócio. Então, não tem fórmula mágica, mas eu acho que é um bom momento sim para empreender. Obrigadão, Gustavo. Valeu. Opa, Fuga,
Prazer aí, cara. Hugo aqui, fiz fé aí também, cara. Me formei recentemente. Me identifiquei com algumas coisas que você falou, cara. Muito legal aí a sua jornada. Realmente inspiradora aí. E agradeço pelo tempo. Na verdade, se a gente puder também conversar um pouco mais aí, acho que de repente mandar uma mensagem, se você tiver um tempinho para a gente trocar uma ideia, que eu acho que você valoriza aí algo que eu e o Matheus aí, que é o meu irmão aí que me ajuda aí nesse projeto. Você valoriza uma coisa que a gente acha muito importante, que até a nossa ideia de startup tá em cima disso, que é a saúde mental aí, terapia. Então, acho que seria super interessante ouvir suas, né, dicas e visões. Mas aqui a pergunta que eu queria focar aqui é mais em termos do empreendedorismo social. O que você considera como empreendedorismo social? O que é considerado como empreendedorismo social? Por exemplo, né, a ideia de trazer uma melhor saúde mental para a população brasileira, por exemplo, para mim tem tudo a ver, mas eu não tenho certeza se encaixa. E se você acha que vale a pena, por exemplo, na hora, assim, né, agora nesse realmente early stage, né, que a gente se encontra agora, que é mais de ideação e de começar a desenvolver, né, os primeiros protótipos, o MVP, se vale a pena ir atrás, né, de oportunidades, né, de fundos de empreendedorismo social ou né, iniciativas, né, voltadas para esse apoio social. Porque uma das minhas preocupações é em termos de escala, né? Como é que a gente consegue escalar algo que se preocupa, em primeiro lugar, com o bem-estar das pessoas, né? Ou seja, como é que você depois consegue realmente atingir um maior público e mesmo assim ainda conseguir, né, ter essa preocupação toda. Obrigado. Legal, boa. Gente, fale para todo mundo, quem quiser continuar a conversa depois, manda uma mensagem lá, só no LinkedIn, Instagram, manda e-mail, e na medida do possível. Essa semana específica está bem corrida, mas acho que na próxima já devo estar mais tranquilo para poder responder ali, tá? Contem comigo. Cara, sobre empreendedorismo social, assim, é um tema, startup já é novo, empreendedorismo social é mais novo ainda, então isso é bom porque os conceitos eles são abertos, e tem várias pessoas que definem de várias formas. Então, assim, vou te dar um pouco o consenso, várias aspas aqui, sobre o que são negócios de impacto. A referência que se usa mais no Brasil é da Força-Tarefa de Impacto de Negócios de Impacto, que mudou de nome. Agora é Aliança de Negócios de Impacto. Você jogar no Google isso, lá tem um documento simples que ele meio que diz ali características que fazem, quais são os critérios. Então, chegou-se a algum consenso com vários players do ecossistema do que são. Tem alguns fatores lá, como intencionalidade, como resolver um problema de fato relevante para a classe, para vulneráveis, né, pessoas em situações de vulnerabilidade, tem ser sustentável financeiramente pela própria operação. Não quer dizer que toda startup queima caixa, mas assim, a visão é ser, né, então não ser uma ONG nesse sentido. Enfim, tem ali 5 critérios razoavelmente simples e que você no seu caso, com certeza, em termos de setor, né? O seu problema é um problema social relevante, como quase todos são. Agora, o que vai definir é esse conjunto de coisas. É a sua intencionalidade, por exemplo, é o seu público-alvo. Então, é uma zona um pouquinho cinzenta, mas aquele documento é super simples, vai te ajudar a clarear melhor. Mas, de largada, eu diria que sim, dá para você posicionar. Se for de fato isso o teu tesão, vai implicar em algumas decisões. Então, a questão de distribuir lucro ou não distribuir lucro é uma definição que ela diz se você vai ser um negócio social ou um negócio de impacto. Aí o nome muda um pouco. Os negócios sociais do Muhammad Yunus, você tem que redistribuir o lucro. Você não redistribui o lucro. Você tem que reinvestir o lucro. Mas negócios de impacto, até na definição da aliança, você pode fazer o que quiser com o lucro, não tem problema. Então, assim, isso é importante só de marcar, porque isso é uma coisa que as pessoas têm, às vezes, acham que tudo é negócio social, mas não, você pode ser um negócio de impacto, como a Fairtube, por exemplo, e cara, tá tudo certo. Então, sobre definição, é mais ou menos aí, e sobre procurar fundos ou apoio nesse sentido, vai fundo. O timing tá ótimo. Até a minha trajetória mostra, cara, eu fiz 4 anos na raça de bootstrapping. Eu recomendo um tempo de bootstrapping
no geral. Mas o timing para captação está muito bom. Então, pela economia. Então, começar conversas com fundos desde o dia 1, até se só tenho a ideia, não fiz nada. Arruma algum investidor mais acessível para bater algum papo, algum anjo, porque nos papos com os investidores você vai conseguindo entender melhor sobre a sua tese. Para o momento em que você precisar captar, você é o melhor jeito de aprender a captar, tomando porrada de investidor. Então, de novo, resiliência. Você já trabalha com terapia, então tá mais tranquilo, que você já vira cliente seu mesmo. E, cara, vai pra rua tomar porrada. Esse é um bom jeito de aprender. Tem outros, né? Mas esse eu acho que é um dos melhores. Tem alguns livros muito bons sobre o assunto também, mas eu iria atrás. Perfeito, Fugado. Obrigadão, viu? Valeu, Gol. Obrigado, Gustavo. A gente chegou aqui às 7h10, gente. O Gustavo tem que voltar para o trabalho, aquela jornada da terceira rodada de captação que ele falou, que tá demandante. Mas aí vocês continuam o papo com ele se precisar, mandar um e-mail. Eu posso disponibilizar o e-mail do Gustavo, né? Show. Pode sim. Cara, talvez melhor até redes sociais para mim funciona um pouco melhor que e-mail. Tá. Então, LinkedIn ou Instagram, tá tranquilo. É Gustavo Fuga, os dois. Se jogarem lá, vocês vão achar. E aí, enfim, quem quiser continuar o papo, contem comigo aí, galera. Poxa, muito bom. Valeu, Gustavo. Foi muito show mesmo para a gente do Neo e para as equipes. O pessoal deve ter tido vontade de falar mais, né? Mas não tem que caber no tempo. Tá certo. Bom, galera, brigadão, bom papo aí, boa continuidade. Vocês só vão falar com gente muito boa. De novo, vocês estão na nata da nata, então aproveita mesmo. Parabéns aí por ter conseguido, por ter entrado. O trabalho começa agora, então vamos para cima. A gente precisa de muitos empreendedores e empreendedoras para melhorar esse mundão. Então, vamos embora. Boa. Valeu, turma. Um abraço. Abraço. Valeu, Gustavo. Valeu. Valeu.